Domingo 26 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse 30º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deste domingo nos apresenta mais uma daquelas parábolas de Jesus que chocam a opinião do ouvinte. Coloca em contraste 2 atitudes opostas, levando o ouvinte a compará-las e a deduzir qual seria a atitude correta, mas revela também algo importante das atitudes de Deus com relação a nós. No templo estão 2 homens. O fariseu, que agradece a Deus por ter um comportamento que ele julga coerente, e o cobrador de impostos, que confessava a sua fragilidade e pedia perdão pelo seu comportamento que ele reconhecia incorreto. Um agradece e o outro pede perdão. Tomadas separadamente, estas 2 atitudes são louváveis. Tanto quem agradece por ser bom quanto quem pede perdão por ser pecador está fazendo uma coisa louvável, positiva. O ideal é até que todos pudessem dizer: estou fazendo o que é certo e bom, dando o melhor de mim. O que a palavra então quer ensinar? O texto começa colocando uma situação muito concreta que pode acontecer com qualquer um de nós: o sentir-se melhor do que os outros. O fariseu é criticado na parábola não por agradecer a Deus e reconhecer que seu bom comportamento é uma graça de Deus, mas sim pelo seu comportamento em relação aos outros. Ele está convencido de ser justo, isto é, de cumprir a vontade de Deus. Está certo de que pode ficar de pé diante do Senhor, mas está convencido também de que ele é melhor do que o resto dos homens, os quais ele considera ladrões, injustos e adúlteros, e por isso os despreza. Além disso, está convencido de que é superior a esse cobrador de impostos, fazendo julgamentos a seu respeito e colocando-o entre aquelas categorias de pessoas ruins que ele acabou de listar. O cobrador de impostos mantinha-se à distância. Pode ser à distância do fariseu, pois o cobrador de impostos sabia que essas pessoas não gostam de ficar perto de gente impura para não contaminar-se. Mas também pode ser à distância do santuário, ambiente mais sagrado, onde só os puros podem aproximar. Neste caso, é uma distância de Deus, pois no templo, quanto mais próximo do recinto onde ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, mais próximo de Deus se estava, e maior grau de pureza ritual era exigido para aí estar. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Essa sua atitude expressava humildade e reconhecimento da sua própria pequenez. Olhar para cima e nariz empinado sempre exprimem orgulho, convencimento e prepotência. A postura de cada um na oração também ilustra 2 atitudes que, contrapostas uma à outra, revelam a concepção de Deus que se tem. O fariseu está de pé e agradece. Sua oração mais longa elenca as más obras dos outros e as suas próprias boas obras. Supõe que esteja posicionado mais à frente do que o outro no tempo. Ele atribui a Deus o fato de não ser como o resto dos homens, acreditando que esse é um privilégio que Deus lhe deu ao fazê-lo assim. O fariseu tem, portanto, uma concepção de Deus como alguém que privilegia a alguns enquanto deixa perder o resto. O fariseu se sente membro da comunidade dos poucos justos, dos que se salvarão. A postura do cobrador de impostos revela uma concepção da pequenez do ser humano frente ao Altíssimo. Revela também um certo receio de olhar Deus cara a cara.
O cobrador de impostos reconhece a soberania de Deus e não se sente digno de confrontar-se com o Todo-Poderoso, porque sabe de sua própria pequenez, reconhece o seu lugar. Sua oração é curta e seu conteúdo se resume em pedir perdão, confessando de um lado a misericórdia de Deus, meu Deus tem piedade, e de outro a própria condição de pecador, reforçada pelo gesto de bater no peito. Este é um gesto que expressa arrependimento e confissão das próprias culpas. Comparando as duas orações, vemos que o fariseu não pediu nada. Ele só descreveu o que de bom anda fazendo e agradeceu a Deus. Ele não sente necessidade de pedir nada. É autossuficiente. Pensa que é privilegiado por Deus em relação aos outros homens. Já o cobrador de impostos pediu, até de modo insistente, ao bater no peito, que Deus tivesse piedade dele. Ao mesmo tempo que reconhecia a sua necessidade, ele proclama sua fé na possibilidade de Deus lhe conceder o que precisava. Manifesta, portanto, sua fé no Deus que atende à súplica do humilde. Por fim, o cobrador de impostos não se comparou ao fariseu, nem emitiu sequer um desejo de ser como ele, gente boa. Ele não estava ali para se comparar a este ou aquele. A conclusão da parábola é ainda mais marcante e esclarecedora, porque é desconcertante. O cobrador de impostos voltou para casa justificado, o fariseu não. Aqui houve uma ação direta de Deus. É Ele quem justifica. É Deus que tem o discernimento para declarar que alguém está justificado. No caso do cobrador de impostos, que era pecador, Jesus afirma que Deus o justificou, dizendo com isso que Deus perdoou o seu pecado. Portanto, atendeu o seu pedido de perdão. Pode-se concluir também que a oração do cobrador de impostos agradou a Deus e a do fariseu não, apesar de todas as boas prerrogativas que acompanhavam o fariseu. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. Talvez o fariseu teria sido também justificado se apenas ele não fosse tão convencido, tão arrogante, e se não se metesse a julgar os demais. Essa é a atitude que se deseja obter na comunidade, um pouquinho de humildade abaixando a crista. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.